Convido agora a todos aqueles que puderem para que ajoelhado falemos com Deus. Pai querido, Deus eterno, Criador, Redentor e Mantenedor, louvado seja o teu nome, ó Pai. Que o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a adoração. Te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio de estarmos aqui na tua casa e podemos louvar e bendizer o teu santo nome, ó Pai. Abençoe a cada filho seu que aqui está, ó Pai. Cada família aqui representada. Queremos colocá-los nas tuas mãos, com a certeza do teu cuidado, da tua proteção, do teu amparo, Pai. Porque tu sabes, tu és o Criador da família, originador, e sabe que a família é a célula máter da igreja, a célula máter da sociedade. Por isso, ó Pai, pedimos que o Senhor abençoe as nossas famílias, para que as nossas famílias sejam famílias boas, famílias que sejam, os nossos filhos sejam filhos bons, que é o futuro da nossa igreja, ó Pai. Os colocamos nas tuas mãos, ó Pai. A cada criança, a cada jovem, e que tudo seja decidido segundo a tua santa vontade. Cuide de cada um também, os nossos irmãos que nos acompanham através dessa live. Nós queremos colocá-los nas tuas mãos, com a certeza do teu cuidado, da tua proteção, do teu amparo. De uma maneira especial também, orarmos pela irmã Esmeralda, pela sua recuperação. Queremos colocar nas tuas mãos, ó Pai, com a certeza do seu cuidado, da sua proteção, do seu amparo. Também ser com o pai da Fábio, ó Pai, que está internado. E que o Senhor coloque as mãos poderosas, curadoras ali também sobre ele, e que também restaurando assim a sua saúde. Enfim, ó Pai, assim como a saúde de cada um de seus filhos. Não sabemos quais são os problemas de cada um, mas sejam quais forem, de ordem física, moral, espiritual, financeira. Pai, seja qual for o problema dos teus filhos, o Senhor coloque as suas mãos poderosas, que o Senhor cuide, que o Senhor restaure, e que assim melhor podemos te servir, Senhor. Ser com esse culto. De uma maneira especial, ser com a Valéria, que ela fale iluminada por ti, trazendo a mensagem de encontro aos nossos corações, e que nós saímos aqui mais próximos de ti do que quando aqui entramos. Pedimos essas bênçãos e agradecemos por tudo, não porque somos merecedores, mas o fazemos com o perdão dos nossos pecados e em nome de teu amado Filho Jesus. Amém, Senhor. Valéria. Som. E Deus abençoe, Deus te use nesse momento. Amém. Boa noite. Por nós estarmos juntos mais uma vez. Eu agradeço pela oportunidade de estarmos estudando a Bíblia juntos mais uma vez. Por isso eu quero convidar vocês a abrir a palavra. Nós já oramos, né? Toninho acabou de orar. Por isso nós vamos abrir a nossa Bíblia. Quero cumprimentar também as pessoas que estão conosco através da live. Sejam bem-vindos também. E nós vamos abrir a nossa Bíblia hoje em 1 Reis, capítulo 17, e o versículo é do 1 ao 7. Primeira Reis 17, do 1 até o 7. Possivelmente todos nós já passamos por essa passagem em algum momento, mas nós vamos recapitular nesse momento. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse para Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Aqui nós estamos vendo que Elias, um profeta de Deus, foi até o rei daquela época, e ele levou essa mensagem dura para o rei, dizendo que não haveria nem chuva, nem orvalho, ou seja, uma grande seca viria. O 2. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne.
como também pão e carne ao anoitecer. E ele bebia daquela torrente. Mas, passados os dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Bom, até aqui. Então, como eu disse, a maioria de nós, né, já passamos por esse texto, onde fala que Elias, ele levou essa mensagem dura até o rei e por isso ele fugiu. E ele fez exatamente como Deus pediu, levou a mensagem, depois fugiu, e Deus disse que onde ele fosse, né, mostrou o lugar que ele deveria ir, e Deus prometeu que ele seria sustentado, alimentado, cuidado por Deus ali. E ele fez, e nós conhecemos também a história, que realmente os corvos, né, essa história é contada para as crianças, para mostrar o cuidado de Deus em qualquer lugar que nós estamos. Então, os corvos levavam pão e carne de manhã, à noite, e tinha um córrego, né, uma corrente de água ali, que passava para que ele tomasse água, e assim ele pudesse sobreviver com o alimento que os corvos traziam e também pela água que tinha para ele tomar. Bom, só que nós vemos no último versículo aqui, no versículo 7, que o ribeiro secou, né? Como ele também já tinha previsto que secaria. Aqueles eram dias difíceis em que Elias viveu. Eram dias que a maldade acontecia na terra. Eram dias que as pessoas, esse lugar onde ele vivia, as pessoas estavam incrédulas. E por eles estarem passando por dias difíceis, realmente as pessoas começaram a passar fome. Então era momento de escassez de alimento na terra naquele momento. E por todos os lugares, as pessoas como estava vindo a seca, quando não tinha mais alimentos, o que elas viam diante delas? A morte. Não tinha condições. Então, se a gente imaginar uma situação como essa, né? A gente passou aí pela pandemia da Covid e a gente teve medo. Todos nós, em algum momento, sentimos medo da morte, porque era algo que poderia acontecer com qualquer um de nós. E nessa época de Elias, a morte também amedrontava as pessoas, porque era algo que poderia acontecer com eles. Bom, a Bíblia nos fala que por conta, essa situação que o povo estava vivendo, era por conta das próprias decisões desse povo. Por quê? Porque o povo tinha se afastado de Deus. O povo estava longe de Deus, andando completamente ao contrário do que Deus pediu. Então, esse povo estava distante e por isso essa calamidade estava chegando sobre Israel. Bom, a chuva, então, deixou de vir. Hoje nós estamos nesse final de ano de 2022, início de 2023, a gente está num cenário diferente dos outros anos. A gente também estava sentindo que a chuva estava escassa, nós tínhamos que regular lá a água, né? A gente não podia lavar terraço, nada disso. Esse ano o cenário está diferente, a gente está tendo ao contrário, né? Bastante água, água em abundância. Mas naquela época a chuva deixou de irrigar a terra. Se a chuva para de cair, o que acontece? As represas baixam, a água diminui. Então as fontes realmente secaram. Morreu-se os animais. Por que os animais morreram? Porque acabou a água. E se não tem água, a gente entende que não tem água para se beber e não tem água também para irrigar as pastagens. Eu falo que a melhor época do ano é dezembro. É janeiro, por quê? Porque é onde a gente tem água. E eu que moro em sítio, o que acontece? Quando está seco, você olha, tudo é seco. A terra é seca, você passa, o pó sobe e você não vê uma vegetação bonita. E quando chove assim, a gente vê que você respira, é um ar puro. Você olha e tem vários tons de verde. Então, é onde a paisagem é mais bonita nessa época agora, onde chove. Agora, vamos imaginar um cenário em que não chove há muito tempo. Seca tudo. Tudo fica seco. E quando a gente respira num lugar seco assim, é difícil de respirar. Parece que o nosso pulmão está inalando terra. Então, é este o cenário que aquelas pessoas estavam vivendo. A terra, então, que era rica
porque nós sabemos que a terra realmente é rica. Se nós olhamos agora, a gente está vendo que a nossa terra está rica e com certeza esse ano vai ser um ano de bastante produtividade, porque as árvores estão se alimentando, né? Estão tendo água. Imagina uma terra assim que passou e se transformou num verdadeiro deserto. O que é um deserto? É onde a gente olha e não consegue enxergar sombra, fruto, aconchego de nada da natureza. Elias, então, o profeta, ele estava vivendo nesse lugar e ele advertiu Acabe, que era um rei ruim, não era um rei que era seguidor de Deus. Ele avisou esse rei, então, que viria essa calamidade. Transmitido isso, essa severa advertência, ele foi para o deserto, onde realmente Deus pediu para que ele fosse, e Deus afirmou para Elias que ali ele seria suprido de alimento, de água, e realmente foi o que aconteceu. Eu penso que para o profeta foi uma situação até que não tão difícil, porque imagina só, ele já estava acostumado, ele era acostumado. Se a gente pegar uma pessoa, eu não sei aqui se é a Kátia, se é a Ângela, se é a Camila, né? Essas pessoas, se vocês todos, se vocês já viveram no sítio. Aqui em Casa Branca, nós somos próximos aos lugares, aos sítios. Então, se vocês nunca viveram, pelo menos vocês conviveram em algum momento com tudo isso. Acamparam, né, Gi? Nos acampamentos, a gente passa em lugares retirados. Mas existem algumas pessoas de cidades maiores que elas não têm esse contato com o sítio e é difícil delas se habituarem a viver no sítio. Mas para Elias não, porque Elias já era acostumado com o sítio, acostumado com esse momento de ficar às vezes só. Imagina então que ele estava cumprindo a vontade de Deus, ele estava perto onde tinha água e onde tinha alimento também. Para Elias não deve ter sido tão difícil esses primeiros momentos onde ainda tinha água. Porém, quando o profeta bebia a água do riacho, ele estava percebendo que Deus estava cuidando dele e que Deus estava interessado nele. Você já sentiu essa sensação? Será que Deus se interessa por mim? Elias com certeza tinha certeza de que Deus se preocupava, se interessava por ele e estava cuidando dele. E ele estava pronto para suprir todas as suas necessidades. Elias, ele foi até o ribeiro, como todos os dias ele ia, e ele começou a perceber que aquela água começou realmente a diminuir, e até que um dia ele encontrou o riacho completamente seco. Nós podemos ler essa história do profeta, a biografia, talvez, de muitos de nós. Então, a gente pode tirar hoje a lição nessa noite de que pode ser que algumas coisas nós tínhamos no passado e hoje a gente entende que a gente não tem mais. Então, é isso que eu queria trazer de lição para nós hoje. O que é que antes, no passado, nós tínhamos em abundância e que, de repente, hoje, nós não temos mais? O que a gente pode estar falando? Qual seria o nosso ribeiro? A vida no decorrer serenamente, em meio de alegrias e agradáveis gratificações, pode ser que nós tivemos. Então, se nós pararmos e perguntarmos aqui do que você tem saudade do passado, que era bom demais e que hoje nós não temos mais. Então, se nós pararmos para pensar, pode ser várias coisas que em algum momento da vida nós tivemos, era bom, e hoje nós não temos mais. Por exemplo, eu tinha a companhia da minha avó. Ela era muito especial para mim. Todos os domingos, todos os filhos, os netos, as noras, todos nós nos reuníamos na casa da minha avó. E lá não era um lugar onde tinha muita comida gostosa para comer. Era um arroz, um feijão, um franguinho, era isso que tinha, nada de comidas mirabolantes. Mas era o melhor lugar para se estar e ela faleceu, ela morreu. Então, hoje eu sinto falta da minha avó. Só que se nós pararmos para pensar aqui, pode ser que cada um de nós tenhamos alguém que nós perdemos, ou tenhamos um emprego que, de repente, a gente ganhava melhor, ou tínhamos uma amizade que para nós era importante e que hoje nós não temos mais. Ou, de repente, na nossa família,
a nossa família se desabou, ou se deslocou, ou se separou de alguma forma. Então, pode ser que a gente lembre de algumas coisas que nós tínhamos e que hoje não faz mais, nós não temos mais. Para outras pessoas, pode ser que nós perdemos algo que é uma das mais preciosas também, que é a saúde. Né? Eu tenho um tio que ele está com 50 e poucos anos, ele descobriu que ele está com uma enfermidade no sangue, um câncer no sangue, e rapidamente ele enfraqueceu. Não é leucemia, é outro câncer. Ele enfraqueceu demais, porque imagina, né, que a imunidade vai acabando, e aí você espera esse tratamento, e o tratamento demora. Então, imagina que, de repente, há um ano atrás, ele era forte, trabalhava, tinha saúde, e hoje ele está completamente enfraquecido, né, aguardando e fazendo esses tratamentos que são difíceis. Nós estamos em oração por ele. Então, se nós pensarmos, pode ser que nós tínhamos um emprego bom e, sei lá, existe várias coisas que pode ser que nós tínhamos e não temos mais. O que que acontece? Que a nossa vida, ela roda e, às vezes, hoje nós temos coisas que ficaram para trás. Às vezes, os nossos sonhos e esperanças pode ter dado lugar para dor e tristeza. E nós devemos lembrar aqui que a dor e a tristeza não é algo na vida. Deus não nos deixou livre das dores e tristezas, porque aqui nós sabemos que não é o céu, então nós vamos mesmo passar por dores e tristezas. Então a dor e a tristeza, a promessa de Deus é que não vai durar muito tempo. Então nós passamos por momentos de dor e tristeza. Então, por que será que em algum momento os nossos ribeiros secaram, algumas coisas mudaram na nossa vida? Eu não sei se nós podemos encontrar respostas satisfatórias para por que as coisas mudam e por que algumas coisas importantes nós perdemos na nossa vida. Né? Existem alguns entes queridos, algumas pessoas da família querida que nós perdemos e que se vão embora jovem demais e sem muita explicação. Como eu disse do meu tio, às vezes a doença chega e ainda em pessoas jovens demais. E às vezes as pessoas passam dificuldades financeiras porque ele tropeçou em algum momento que ele não entendeu por quê. Então, por que será que algumas coisas acontecem na nossa vida? No caso de Elias, aquele ribeiro secou não por culpa dele. Então, nós entendemos pela história que o povo se afastou de Deus e, por consequência, aquela seca veio. Então, no caso de Elias, Deus não tinha se esquecido do profeta. Nós, às vezes, nos esquecemos de Deus, mas Deus nunca se esquece de nós. Nunca. Ele nunca vai esquecer. Porque será que alguns problemas acontecem porque Deus está ocupado demais para se preocupar com aquelas coisas pequenas do nosso dia a dia? Claro que não. Porque o mesmo Deus que é capaz de cuidar do sol, da lua, de tantas coisas enormes, ele também nos criou como criou as coisas grandes e está preocupado com cada sentimento que nós temos. Deus, ele é grande o suficiente para acender os sóis, mas também para cuidar de nós. E ele nunca está ocupado demais que ele não possa notar que realmente está acontecendo conosco, na nossa família, no nosso dia a dia. Até um pardal que cai da árvore, que se machuca, é da ciência de Deus. Então, nós devemos entender isso. Quero convidar vocês a abrir Jeremias 31:3. Alguém pode ler para mim? Jeremias 31:3. O que ele nos fala nesse versículo aí? De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Olha que frase linda que Deus nos fala aqui. Com amor
eterno eu te amei. Não é um amor que passa, né? Às vezes as pessoas se casam apaixonadas por uma pessoa e de repente aquele amor acaba e ela vai amar outra pessoa. Com Deus não acontece dessa forma, é um amor eterno. Ele mesmo declara isso, que nunca esse amor acaba. Nós até podemos rejeitar a Deus em algum momento na nossa vida, mas ele nunca vai nos rejeitar. Então isso pode vir da nossa parte, nunca da parte de Deus. Deus nos ama com um amor eterno. Ele ama você quando tudo está iluminado ou quando tudo parece escuro. Ou seja, ele nos ama quando tudo vai bem e também quando as coisas não estão bem, ele está conosco da mesma forma. O ribeiro não secou para Elias porque Elias cometeu alguma coisa. Então, os problemas vêm para a nossa vida não é porque nós merecemos aquele problema. Muitos, e na maioria das vezes, nós não merecemos. Então, o que acontece? Se eu abandonar os caminhos de Deus, se eu sair da presença de Deus, se eu começar a fazer algumas coisas erradas, eu sei que eu vou ter que pagar a conta por isso. E isso é algo que é previsto acontecer. Só que existe também algumas pessoas que faz tudo correto, que tudo está indo bem, que tudo está dando certo, mas também, mesmo ele sendo fiel, às vezes a doença vem, às vezes os negócios não dão certo. A gente tem a história de Jó, que ele fez tudo certinho e mesmo assim ele teve algumas perdas grandes. Então, não significa que se nós perdemos alguma coisa ou passamos por algumas dificuldades, é porque nós estamos merecendo. Elias, ele não fez nada para que aquele ribeiro secasse. Ele não fez nada para viver numa época tão difícil. Mas mesmo assim, a pessoa sofrendo por causa dos seus próprios pecados e a pessoa sofrendo sem ter tido culpa nenhuma daquilo. Então, por que o ribeiro secou? Porque não havia chuva naquela época. E a chuva não caiu nem sobre Elias, e nem sobre ninguém, nem sobre o rei Acabe, e nem sobre pessoa alguma. Por trás daquela calamidade, o pecado de Israel, Deus tinha que intervir de alguma forma. Então, a situação gerou problema para todas as pessoas. A culpa não era dele, mas ele precisava. Ele estava participando da dor, da tragédia, do pecado de uma nação toda, da qual ele fazia parte, e não necessariamente a culpa era dele. A nossa vida, ela é interligada com alguns problemas que nós sofremos e nós colhemos frutos dos quais nós não plantamos. Temos o privilégio de nós nos alegrarmos com os outros. Quando alguém nos traz boas notícias, a gente gosta de saber que, por exemplo, quando o Fábio e a gente tiver outro nenê, a gente gosta de ver, a gente gosta de chegar aqui, o bebê está desenvolvendo, está crescendo, está com saúde. Nós nos alegramos pela alegria dos outros. Só que existem alguns momentos, voltando e na nossa família, no nosso convívio, nós também nos alegramos e nos beneficiamos da felicidade dos outros. Mas se a nossa vida é interligada com a vida das outras pessoas e nós nos alegramos, nós, por outro lado, também sofremos por causas que, de repente, decisões que outras pessoas tomaram e nós acabamos sofrendo. Por exemplo, as decisões dos nossos governantes acaba que nós sofremos pelas decisões deles. As decisões, por exemplo, dos nossos filhos, as escolhas que eles fazem, de repente se dá errado, não é só eles que vão sofrer. Toda a família sofre também. As decisões que os nossos cônjuges tomam, quando ele toma, ele não afeta só ele afeta toda a família. Então, existem decisões que existem situações que nós sofremos, não porque nós escolhemos, mas porque nós fazemos parte de uma comunidade, de um todo. Até mesmo na igreja, se vem uma pessoa que quer andar na contramão, que vem contrariar, que vem trazer alguns problemas, que não aceita seguir de acordo com as regras da igreja, vai trazer problema e toda a igreja vai sofrer com isso. Então, a gente tem que entender que o sofrimento, às vezes, é culpa nossa, mas às vezes nós
passamos por ela porque nós fazemos parte de um todo. Há algumas lições que nós podemos tirar de tudo isso. Qual é? Primeiro, Deus não pode ser acusado pelas calamidades ou pelo sofrimento. Deus, ele é tardio, sim, em se irar. Só que existem alguns momentos que ele tem que acontecer. Por exemplo, quando nós tomamos algumas decisões que Deus perdoa, mas que as consequências ficam. Então, essas consequências não tem como Deus mais intervir. Nós precisamos de cumprir essas consequências. Aquela seca foi enviada por Deus? Sim, ela foi enviada por Deus. Mas foi o pecado que tornou necessário que aquela seca viesse, que aquele povo e que algumas outras intervenções acontecessem. Depois, se nós continuarmos lendo, a gente vai ler que teve um momento que Elias e aquele povo, eles testaram a Deus, aqueles profetas daquele povo que eles acreditavam no que não era Deus, eles clamaram para que descesse fogo do céu para consumir o holocausto deles, e não foi consumido. E Elias, ele derramou a água para que ficasse mais difícil, encharcasse, ele orou a Deus e Deus consumiu, aceitou aquele holocausto. Então, algumas coisas é necessário acontecer para que Deus se manifeste, para que as pessoas realmente acreditem que existe um Deus só. Então, o pecado que tornou necessário que Deus enviasse aquela seca naquele momento. Então, a gente deve entender essas coisas. Existe a tendência de nós acusarmos a Deus pelos problemas que nós temos, pelas calamidades. Por exemplo, a gente está ouvindo falar de guerras, né? E aí a gente pergunta por que Deus deixa que guerras aconteçam. E aí a resposta ela é muito simples, porque Deus fez os homens livres. Nós temos o livre-arbítrio. E às vezes os homens, eles seguem o seu instinto, coloca o poder acima do amor do próximo, do sofrimento, de pensar no sofrimento do próximo. E essa liberdade que Deus nos deu, ao invés de seguir para o bem, nós acabamos fazendo coisas horrorosas, como, por exemplo, criar uma guerra e ver que as pessoas estão sofrendo, morrendo na guerra, e essa guerra durar por meses e até anos. Então, Deus não criou a guerra, mas a liberdade do homem de decidir guerrear ou viver em paz. Isso até o dia em que Deus estabelecer o seu reino, e aí, é claro, vai chegar um dia que Deus vai determinar realmente as pessoas que querem viver em paz, seguir a sua vontade, acabar com todo o mal, e aí quem não quiser, ele vai ficar para trás. Então, tem um momento para tudo isso acabar, mas enquanto não acaba, os homens são livres para fazer coisas boas ou ruins, e às vezes são muito ruins. A segunda lição desse ribeiro seco de Elias, ou talvez nas nossas vidas, embora Deus não seja o originador do mal, ele tem o poder para agir e deixar que algumas coisas aconteçam. Elias, ele não morreu de sede. Então, por mais que ele estava no meio daquela situação e foi inevitável que a situação acontecesse, Elias não morreu de sede. Deus pode agir na nossa vida em todos os momentos que nós estivermos passando. Às vezes nós achamos que nós estamos sozinhos, ou que Deus realmente desistiu de nós, ou ele acha que nós não somos merecedores, mas Deus pode agir em qualquer momento, no momento que a gente menos espera também. Assim Deus tem agido através dos séculos, né? Nós precisamos lembrar do que Deus já fez atrás para a gente ter confiança que à frente Deus vai à nossa frente também. Assim Deus agiu na vida de Paulo, transformando os seus sofrimentos, as suas tristezas em bênçãos para a humanidade. Quando a gente olha tudo que Paulo fez, de repente, se ele não tivesse nenhum problema, se tivesse tudo bem na vida dele, não tivesse a força e a coragem de seguir pregando e deixando os ensinos que ele deixou para nós. Quando a gente lê em Hebreus 11, a gente tem a galeria dos heróis da fé, das pessoas que foram fiéis
até o fim, independente do sofrimento que eles passaram. E eles passaram por muitos sofrimentos. Eles foram até o fim e aguardaram a cidade que tem um fundamento, cujo construtor é Deus. Então, nós vemos que para algumas pessoas é difícil, mas se eles continuaram fiéis até o fim e eles têm a chave para poder entrar na vida eterna. No sofrimento, não é momento de nós desanimarmos. No sofrimento é momento de nós nos fortalecermos e fortalecermos também na nossa fé. Se nós acharmos que nós sofremos mais do que os outros, não é verdade. Porque Deus dá o sofrimento de acordo com aquilo que a pessoa pode suportar, ou de acordo com aquilo que a pessoa precisa para ela se fortalecer. Então, nós não podemos olhar para nós e achar que nós somos os miseráveis pecadores que Deus deixou de olhar por nós. Mas nós devemos olhar que Deus ele está do nosso lado em qualquer que seja as situações. E analisar, será que esses frutos que eu tenho colhido é o que eu tenho plantado? Ou será que é para que eu esteja melhorando de alguma forma? Assim Deus tem agido. A história desse ribeiro seco, a existência dos que selaram a sua vida com fidelidade, até mesmo diante da morte, como os de Hebreus 11, eles mostram como que nós também podemos confiar em Deus, transformando em bênção todo o mal que queira vir sobre nós, para que nós possamos seguir e sair vitoriosos. E como que a gente sai vitoriosos? Não desanimando, deixando na mão de Deus e confiando que Ele está cuidando. Como que então o profeta mudou a sua calamidade em bênção? Porque ele permaneceu dentro do círculo da vontade de Deus. Ele não saiu fora desse círculo da vontade de Deus em nenhum momento. E Deus cuidou dele. Há ocasiões quando todas as coisas parecem cooperar para o nosso mal. Tem dias e tem umas épocas que parece que tudo está indo ruim. Mas existe alguém que tem todo o poder do céu na terra e que promete fazer com que todas as coisas cooperem para o bem, para o nosso bem. Nós temos, Deus nos deixou as portas abertas para que nós pudéssemos nos comunicar com Ele. Então, nós devemos fazer uso disso. Não há nada que lhe aconteça que Deus não possa transformar em bem. E nós devemos acreditar nisso. A gente deve viver assim, não. O meu destino é sofrer mesmo, é assim que eu tenho que viver? Não. Nós não devemos achar que a nossa vida não pode ser melhor, mesmo vivendo aqui na Terra. Nós devemos pedir isso para Deus, para que Deus transforme as coisas, para que Ele me mostre qual é o comportamento que eu devo ter, para que as coisas aconteçam melhor na minha vida. Para tal homem, para tal mulher, Deus pode transformar cada derrota em vitória, cada perda em ganho. Se você está dentro do círculo da vontade de Deus, não há absolutamente nenhum mal ou dano que possa tirá-lo do abrigo do amor divino para essa vida e até para a vida da eternidade. Uma das melhores coisas que nós temos quando a gente decide seguir a Deus é ter a certeza que Ele está cuidando de nós em todos os momentos, até quando as coisas não vão bem. Às vezes as coisas não dão certo e a gente não entende por que as coisas não dão certo. Às vezes, logo a gente descobre por que é que não deu certo. Às vezes demora um pouco mais. E às vezes nós vamos entender só quando a gente chegar no céu. E aí a gente vai perceber por que as coisas não saíram como tinha tudo para que saísse e desse certo. Então, qual que é a conclusão que a gente pode ter desses trechos que a gente estudou essa noite? Primeiro, que existe algumas situações que não é culpa nossa, mas algumas situações que nós precisamos passar. E a conclusão maior é que se nós estivermos dentro do círculo da vontade de Deus, Ele não vai nos abandonar e nós vamos estar sempre seguros. E a terceira é que nós podemos sim reivindicar a Deus dias melhores, para nós vivermos melhor, para que nós possamos viver mais tranquilos e com mais segurança também.
claro que nós precisamos lembrar de fazer sempre a nossa parte, né? E a nossa parte é nós fazermos a vontade de Deus. Do restante, mesmo que as coisas não saíram como você imaginava, confie que é o melhor para você. Oremos? Vamos colocar em pé? Querido Deus, muito obrigado por tudo que você faz. Eu quero te pedir que a gente sempre siga o seu caminho e a gente sempre fique perto de você até você voltar. Quero te pedir que você abençoe todos que estão aqui nessa igreja, cuide de todos nós, em nome de Jesus, amém. Uma boa semana a todos, que Deus abençoe a todos.